Vamos conhecer um pouquinho o que significa um aspecto, né? E depois no final a gente fala um pouquinho sobre cada um deles. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos, né? Que são aquelas linhas que a gente vê dentro do nosso mapa, linhas vermelhas, verdes e azuis, que estão ali dentro do nosso mapa, que eles são o que? A angulação, né, que os planetas fazem entre si e que eles vão revelar tendência dentro do nosso mapa natal. Então, o aspecto planetário, ele é a distância ou a angulação específica entre quaisquer planetas. Então, vai ser entre dois planetas que estão ao redor, né, da nossa mandala zodiacal, ou às vezes também entre as casas, né? Então, um planeta com uma determinada casa, no caso as casas angulares, né, que são ascendente casa 1, descendente casa 7, meio do céu casa 10 e fundo do céu casa 4. Essas casas também entram na questão dos aspectos, né? Eles também são considerados aí de acordo com essas angulações. E os aspectos, eles vão mostrar basicamente como os planetas eles interagem um com os outros, né, com base no local do mapa onde eles estão. É importante a gente citar que a gente não deve rotular os aspectos como sendo bons ou ruins, né? Porque todos os aspectos, assim como os signos, eles têm as energias altas e baixas. Então, eles devem ser encarados como os aspectos às vezes mais desafiadores, né? Eles devem ser encarados aí como uma forma de a gente movimentar a energia, né? De a gente evoluir. E os harmônicos, eles são mais fáceis, né? Eles vão identificar potencialidades, pontos fluídicos. E os desafiadores nem tanto. Mas como eu digo, né, às vezes que eu aprendi, os aspectos, por mais desafiadores que eles sejam, a gente escolheu nascer com o posicionamento dos nossos planetas, então são energias que a gente precisa aprender a lidar, né? Então não vamos rotular como bom ou ruim, né? Cada um tem a sua importância aí dentro do mapa, depois a gente vai ver mais sobre isso, quando a gente for falar de cada um deles. Tá? E como eu disse, os desafiadores, eles vão resultar em uma grande movimentação de energia, né? Enquanto os aspectos que são mais harmônicos, mais fluídicos, eles vão trazer condições mais favoráveis, mais fáceis, né? Mas que podem, às vezes, acabar levando a gente a oportunidades desperdiçadas se a gente ficar na inércia e também não souber trabalhar. Então, vamos começar falando um pouquinho dos aspectos neutros, né, que é a conjunção. A conjunção, ela é o aspecto mais poderoso dentro do nosso mapa e ela combina dois planetas em uma única força. A conjunção é quando os planetas eles estão juntos, né, até 5 graus de separação um do outro. E as características dos planetas, elas vão se unir, né? Vão unir essas energias, como o próprio nome já diz, vão ter que ser trabalhadas em conjunto, né? Por isso que é a conjunção. E essas energias desses dois planetas, elas não podem ser trabalhadas de maneira individual, né? Na verdade, elas têm que se misturar, têm que ser trabalhadas juntas, né? E elas passam automaticamente aí a fazer parte do nosso ser. E elas nos influenciam ao mesmo tempo. Por isso que elas devem ser trabalhadas juntas. E nas conjunções, tudo acaba ficando mais intenso, né? Nossos planetas natais, eles têm as características amplificadas, né? O que acaba refletindo no nosso interior, né? Acaba refletindo na gente, acaba trazendo influência energética, tá? Dependendo do planeta. E ele é um aspecto neutro, por quê? Porque depende de como a gente vai trabalhar nessa energia e também depende dos planetas que estão envolvidos, né? Cada um tem a sua energia aí. E se a gente souber trabalhar essas influências de uma maneira mais elevada, nas vibrações mais altas, esse aspecto, a conjunção, ela vai trazer fluidez ou vai trazer desafios se a gente acabar trabalhando esses planetas, né, nas vibrações mais baixas em que eles têm, né? Igual a gente falou, todos têm vibrações altas e baixas, tá? Então é importante
trabalhar nas vibrações mais elevadas para ter fluidez. Aí a gente tem os aspectos harmônicos do nosso mapa, né? O trígono. O trígono, ele é o aspecto mais harmônico, tá? Do nosso mapa, onde os planetas, eles estão a 120 graus de separação um do outro. E geralmente eles estão em signos do mesmo elemento, né? Por isso que ele é um aspecto fluídico. Por isso que ele é considerado, né, o aspecto aí mais fluídico e favorável, né, dentro do nosso mapa. Ele é o aspecto mais fácil de lidar, né? O trígono, ele vai representar a energia fluindo com facilidade, né, entre os planetas que estão envolvidos. E ele vai trazer sorte, vai trazer oportunidades, vai revelar talentos que a gente tem, criatividade, pontos fortes, tá? No trígono, os planetas, eles trocam energias fluídicas e um vai se enriquecendo com o outro. Embora cada um conserve aí as suas características principais, iniciais, né? Cada um, ele tem suas energias, mas essas energias, elas vão estar se complementando, elas vão estar contribuindo entre si, digamos assim. Então, os trígonos aí, eles são aspectos que vão trazer muito auxílio para as nossas vidas, né? Para o nosso mapa. E, geralmente, eles significam habilidades, né, se bem desenvolvidas, e indicam pontos fortes também dentro do mapa, né? Muitas pessoas às vezes acabam não notando isso, porque é aquela coisa do dom, sabe? A pessoa já tem aquele talento e é tão fluídico para ela que ela às vezes acaba nem percebendo, né? As coisas acontecem de uma forma fácil, de uma forma fluídica na vida da pessoa, ela vê que tem sorte naquele aspecto e às vezes nem sabe por quê. Porque é algo muito natural, né? E que ocorre desde sempre, como os dons, né? Então, por isso que é muito fluídico. Porém, às vezes, uma pessoa que tem muitos trígonos no mapa, pode acontecer da pessoa ela ficar meio preguiçosa, né? Ficar na questão da inércia, em determinadas situações, principalmente nos locais onde aquele trígono tá se formando, né? Então, às vezes a pessoa fica na inércia porque tudo é muito fácil para ela em determinadas áreas, né? Então, em alguns casos, a facilidade ela pode ser tanta que a pessoa acaba transformando isso num tipo de acomodação, né? Aceita a questão passivamente, né? Então, por isso que é importante a gente saber os aspectos do mapa pra gente aproveitar e trabalhar, né? Porque quando a gente não sabe, a gente não conhece, a gente acaba tendo tanta facilidade, oportunidade fácil naquilo, que a gente acaba ficando na inércia, na questão da acomodação e acaba não conseguindo atingir o potencial máximo que a gente tem dentro da gente, né? A gente acaba não saindo do lugar, né? Ficando lá muito na nossa zona de conforto, tá? Porém, né, como eu já disse aqui, eles trazem, né, os trígonos trazem muita fluidez, né, muito talento, talentos mesmo que eles deverão ser aproveitados, tá? Gente, eles têm que ser olhados aí com gratidão por essa oportunidade. E a gente tem o sextil, que também é um aspecto harmônico, né? Embora ele não seja tão potente quanto o trígono, né, que a gente falou anteriormente, mas no sextil os planetas eles estão a 60 graus de separação um do outro, então ele vai trazer fluidez também. Normalmente os planetas que estão envolvidos, eles estão em elementos complementares, né? O trígono era o mesmo elemento, aqui é elemento complementar. Um exemplo, água e terra, fogo e ar, tá? E os sextis, eles vão indicar oportunidades que a gente tem, mas que vão precisar ser desenvolvidas, tá? Então, se você não agir para tirar proveito dessas oportunidades, geralmente você pode acabar perdendo aquilo que está sendo oferecido para você ali dentro do sextil, porque o sextil ele é fluídico, mas ele exige algum esforço da sua parte, né? Ele sugere que você reconheça essa fluidez, que você aproveite esses potenciais que você trouxe aí, né, dentro do seu mapa. E o sextil ele indica também, né, talentos, indica um fluxo fácil aí de oportunidades que a gente traz, né? Ou de ideias que, se a gente consegue trazer adaptação dessas ideias, elas vão ajudar a gente na realização dos nossos objetivos,
tá? No entanto, mesmo esse aspecto, ele sendo fluídico, como eu disse, né? Ele precisa ser trabalhado, precisa ser aproveitado, né? A gente precisa correr atrás, né? Não é igual o trígono, que ele acontece de forma automática e natural. E de repente, às vezes, a gente nem precisa fazer nada, né? Eles deverão, né? Os sextis deverão ser trabalhados aí de forma harmônica, para somar, para inspirar, para ajudar, né? De alguma forma, porém com um empenho, para que os nossos objetivos aí se concretizem de alguma forma, né? A gente precisa dar aquele primeiro passo, né? Dar aquela forcinha extra. E o sextil, ele vai estimular a gente, digamos assim, enquanto os trígonos, né? Falando um pouquinho da diferença agora, eles são mais automáticos, naturais, são mais fluídicos, né? No sextis, a gente precisa colocar uma energia, precisa movimentar um pouquinho de energia ali para poder utilizar isso a nosso favor, tá? E é necessário que a gente aproveite para obter, né, essa fluidez sextil. Aí a gente sempre precisa dar um primeiro passo, né, usar ele de uma forma harmônica para que a gente consiga ter a concretização aí dos nossos objetivos, tá? E aí vamos falar um pouquinho agora dos aspectos desafiadores. A oposição, tá? Que a oposição, ela é um aspecto que coloca os planetas a 180 graus de separação, né? Então, eles estão opostos aí dentro da nossa mandala zodiacal. Esses planetas, eles estão em polos opostos, né? E como os planetas, eles estão afastados aí, né? Um de um lado, o outro do outro, a 180 graus, as características dos planetas, elas acabam sendo preservadas. Assim, o que acontece? As influências, elas acabam sendo muito diretas e isoladas, né? Os planetas, eles não estão se trabalhando em conjunto. Então, ele vai facilitar a nossa compreensão de como a gente é afetado, de certa forma, porque as energias estão isoladas, né? Então, uma oposição, ela vai acabar criando uma tensão entre os planetas que estão envolvidos, né? Ou as casas angulares, gerando aí, normalmente, resultados desafiadores. Mas esses resultados desafiadores, se eles forem bem aproveitados, a gente pode usar isso de maneira que agregue, tá? Como eu disse, o desafio às vezes acaba sendo bom, né? Porque a oposição ela vai funcionar como um cabo de guerra, onde o que acontece? A gente não pode puxar muito de um lado, né? E nem puxar muito do outro lado, senão algum lado vai acabar caindo. Então, tem que haver aqui na oposição um equilíbrio, né, entre essas duas energias dos planetas envolvidos. Então a gente não deve anular e nem trabalhar muito fortemente um dos lados e esquecer do outro, né? Aqui tem que ter um equilíbrio de alguma forma entre essas energias que estão opostas. E esse equilíbrio ele vai ser obtido como? Através do comprometimento, né, entre essas duas energias que estão cada uma de um lado. E vai indicar aí situações em que a gente precisa cooperar, né? Ou às vezes até romper, caso não esteja havendo aí um comprometimento dentre as duas energias aqui dos planetas envolvidos na oposição. Quando você não equilibra isso, essas energias acabam competindo, né? Como eu falei, como se fosse um cabo de guerra mesmo. E aí a gente não consegue sair do lugar, né? A gente fica só alternando entre uma energia e outra, né? A gente não se movimenta. E aí dessa forma tem uma necessidade de a gente equilibrar, né? Por isso que tem a necessidade de a gente equilibrar essas energias que estão em jogos aí dentro dessa oposição. E é interessante a gente entender a polaridade dos signos também em que estão essas energias, né, trabalhando aí de maneiras opostas, para a gente conseguir saber as possibilidades, né, do modo de a gente cooperar com elas, né? Então é importante ver que signo estão esses planetas, que casas, né, pra gente saber aí também se vai ter uma tensão maior, né, pra gente saber como equilibrar isso. E as oposições, elas vão trazer pra gente, né, vão obrigar a gente, de uma certa forma, a fazer escolhas,
tá? Ou então, se a gente não faz escolhas, a gente pode acabar recebendo influência de duas energias diferentes em áreas separadas da nossa vida, que são onde os planetas estão, né? E é essencial que a gente consiga equilibrar essas energias aí de alguma forma, tá? E aí a gente tem uma quadratura, né? A quadratura é o aspecto mais desafiador que a gente tem dentro do nosso mapa, onde os planetas eles estão a 90 graus, né? Entre um e outro. E a quadratura ela vai trazer uma tensão entre os planetas que estão envolvidos, tá? Como eu disse, é um aspecto mais desafiador do mapa. E na quadratura, as energias elas parecem ir para lados diferentes, sabe? Porque ele tá, né, a 90 graus. Então elas acabam não se conversando. E por conta disso, essas energias elas acabam tendo um freio natural, digamos assim. Os planetas que estão envolvidos nessa quadratura, muitas vezes eles não conseguem extravasar essas energias de uma forma direta, né, de uma forma mais fluídica. Então ele acaba gerando essa tensão. E os desafios que são trazidos pelas quadraturas, né, eles pressionam a gente de alguma forma, né? Quando a gente tem um desafio, a gente acaba movimentando essa energia, né? Então ele vai pressionar a gente para que a gente possa trabalhar as questões desses planetas e das casas envolvidas dentro dessa quadratura, né? Então a quadratura quer que a gente se movimente. Então, esses conflitos que é gerado aqui dentro desse aspecto, ele pode gerar na gente uma irritação, né? Porque ele vai tirar a gente da nossa zona de conforto, né? A gente vai ter que acabar se esforçando mais do que a gente gostaria pra gente alcançar um resultado daquilo que a gente busca, né? Pra gente alcançar um resultado final adequado. Então, e obter ganhos, né? E em relação, né, aos temas aí, a gente tem que olhar também onde, né, que planetas estão envolvidos, né, as casas que estão envolvidas nessa quadratura, né, tudo isso é importante para análise. Então, olhando isso, a pessoa vai acabar colocando mais força nos locais onde está envolvida a quadratura, né? Então, vai colocar mais energia para integrar os assuntos pautados, né, para integrar a energia dos planetas e das casas em que eles estão, né, dependendo aí da casa onde acontece isso. Porém, a tensão, né, esse aspecto desafiador, como eu disse, ele significa que ele quer que a gente movimente energia, né? Sem a quadratura, a maioria de nós a gente talvez nunca faria nada, né, de muito útil, né, de muito recompensador. Porque tudo ia ser muito fácil, muito fluídico, a gente ia ficar muito na zona de conforto, né? Então a gente não sairia do lugar, a gente não teria uma motivação. Porque às vezes a dificuldade, né, o desafio, ele traz uma motivação, ele leva a gente a agir, a investir energia para aquilo, e a conquista tem um gostinho especial no final. Então, por isso a quadratura, ela é um aspecto desafiador, porém ela é um aspecto, digamos assim, muito importante, né? Um aspecto propulsor dentro do nosso mapa. A quadratura ela vai acabar guiando a gente a ter questões aí dentro da nossa vida que sejam mais dinâmicas, né, mais desafiadoras, que motivem a gente de alguma forma. Então, onde a gente tem quadratura, a gente tem que se esforçar para tentar abrir um canal, digamos assim, e receber essas influências, embora com um pouquinho de ter que colocar mais energia naquilo, né? Embora a quadratura aí ela tenha essa questão de gerar tensão nas energias aí dos planetas, são energias poderosíssimas, né, que a quadratura traz pra gente. Então, quando a gente consegue compreender a energia dos planetas, né, e que estão envolvidos nesse aspecto, e trabalhar essas energias conflitantes, nós acabamos sendo aí impulsionados para agir, para realizar algo, né? Então, por isso que a quadratura, né, esse aspecto aí de 90 graus, ele acaba sendo fundamental
dentro da nossa mandala zodiacal aí, né, dentro da astrologia, dentro da nossa vida, né, a quadratura acaba trazendo muitas vezes enormes desafios, sim, mas ao mesmo tempo ela vai fazer você movimentar essa energia, né, ela vai te dar a oportunidade de superar esses desafios de alguma forma, né, de virar um expert naquele assunto. Então a quadratura ela vai acabar trazendo pra gente a oportunidade de superar, né, e transcender esses desafios. Gente, e quando dentro do mapa o planeta ele não faz aspecto com nenhum outro, né? Isso pode acontecer. Então, quando um planeta dentro do mapa natal ele não faz aspecto com nenhum outro, ele tá ali sozinho, ele acaba agindo de maneira independente, tá? Ele vai representar aí uma influência bem poderosa e crua também, porque a sua energia, ela acaba sendo, né, a energia desse planeta, ela acaba sendo canalizada sem nenhuma interferência, né? Esse planeta, ele não vai dividir espaço, não vai dividir energia com nenhum outro. A única questão mais desafiadora aqui que a gente tem quando acontece isso é conseguir controlar e utilizar bem toda essa energia que esse planeta se propõe aqui dentro do nosso mapa, né? Então, por ser uma energia muito abundante, muito direta, ela pode às vezes acabar se tornando um pouquinho incontrolável ou acabar também às vezes gerando excessos, tá? Dependendo, óbvio, do planeta, da situação ali, né, do signo em que ele tá. E esses excessos, eles podem acabar refletindo em diversas áreas e situações da nossa vida, né, principalmente dentro do local do mapa de onde ele tá. E pode acabar evidenciando aí muitos altos e baixos também, né, porque esses planetas que não têm aspectos nenhum, eles são mais difícil de acontecer. Mas caso vocês vejam que dentro do mapa de vocês ou do mapa de alguém que vocês forem olhar, né, não tem um planeta que não faz aspecto, é importante estudar bem aquele planeta, compreender bem as energias dele e utilizar de uma maneira muito forte as energias desse planeta de maneira mais elevada, né, para poder equilibrar, poder usar essa energia de forma fluídica, de forma harmônica, né, de forma construtiva, para não desperdiçar essa energia ou acabar usando essa energia excessivamente de maneira não elevada, né, nas vibrações mais baixas. E quando a gente tem, dependendo do local onde a gente tem esses planetas, né, eles nos dão dicas aí, né, de que área da nossa vida está sendo mais influenciada por esses planetas, né? Porque como a gente já viu ao longo do curso, as casas são os palcos aí da nossa vida. Então, é importante que a gente veja, né, onde estão esses planetas sem aspectos e utilize de maneira elevada essas energias dentro dessa área da nossa vida onde está esse planeta. Tá bom? Bom, gente, então eu trouxe aqui os aspectos de uma forma bem básica aqui pra vocês, pra gente poder entender o que eles significam, né? E claro, que agora entendendo o que esses aspectos significam, a gente precisa linkar, né, o que? A energia do planeta no signo que ele tá com o aspecto que ele vai fazer com o outro. Porque depende muito, né, gente? Depende do planeta, depende do signo em que ele tá, da casa em que ele tá, né? Então, é muito interessante a gente ir olhando, né? Agora vocês vão pegar aí o mapa de vocês vão olhando, vocês vão ver quantos insights tudo isso vai acabar trazendo, né? Por isso que muitas vezes as pessoas acham que a astrologia é aquele planeta, naquele signo, e às vezes acabam não se identificando. Mas porque é muito mais rico, né? Muito mais complexo. Todas essas questões. E aí agora vocês vão conseguir olhar, né, então entender, aqui eu tenho um aspecto fluídico, né, então a energia vai vir de uma maneira fácil, eu tenho um sextil, aqui eu tenho uma potencialidade, mas eu preciso colocar energia nisso, né, eu não posso deixar isso passar, não olhar pra isso, porque senão não vai agregar de alguma forma, né, eu tenho uma quadratura, então aqui eu preciso movimentar muito bem essa energia, ou eu tenho uma oposição, tenho que equilibrar essas energias, né? Ou não tenho nenhum aspecto nesse planeta, então tenho que olhar com muito foco para essa energia e trabalhar ela de maneira elevada,
tá? Então vamos aí aproveitar, olhar para isso, olhar para o nosso mapa. Tenho certeza que vão vir muitos insights aí para vocês. E é isso, gente. Gratidão.